E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Olha eu aqui novamente com vocês, né? Hoje eu estou aparecendo muito, só que esse horário é de notícias internacionais. É quando eu passo para vocês notícia do mundo. E eu tenho vários assuntos para trabalhar com vocês hoje, mas quero trabalhar aí com vocês sobre a questão da Huawei. Alguns chamam de Huawei, né? Eu aprendi a chamar de Huawei, né? Mas muitos no Brasil estão chamando a Huawei de Huawei. Huawei que se tornou polêmica no Brasil por causa do 5G, pois entrou no assunto aí da ministra Cátia Abreu, né, junto com a Ernesto Araújo, que eu acredito totalmente que a Cátia Abreu faz parte desse lobby, porque tudo que é coisa, a Cátia Abreu está no meio. Então, acredito sim, sinceramente acredito que ela foi até o Ernesto Araújo, pediu um aceno dele sobre a questão da Huawei, porque vocês sabem que o governo tentou pôr muitas dificuldades para a Huawei e precisa pôr mesmo. Estados Unidos botou a Huawei entre as empresas que são perigos para a segurança de qualquer país, Reino Unido mandou tirar, União Europeia mandou a maioria dos países tirar a Huawei e o 5G da Huawei, né? Então o mundo vê com certo perigo, com certa preocupação o que vem da Huawei. Então vamos aqui que eu quero tratar com vocês para vocês entenderem a extensão de uma telefonia da Huawei, que muita gente diz assim, é da China, mas a empresa é independente. Não, não é. Não existe empresa da China independente, tá? É uma regra na China, isso está dentro do Partido Chinês, todas as empresas de tecnologia precisam bater continência para o governo. Geralmente o governo, o PCC, o Partido Comunista Chinês, tem um representante dentro de cada empresa de tecnologia. Essas empresas não podem fazer nada que o governo não aprove, então é muito complicado. Um país livre, né, vamos supor, aqui no Brasil, se o governo do Brasil tentar entrar na TIM ou entrar na Oi, o governo primeiro precisa entrar com uma ação na justiça, ter autorização judicial para ter acesso a qualquer dado da Oi, da TIM, da Vivo. Na China, não. A China já está dentro da legislação. O Partido Comunista Chinês está dentro da empresa e pega qualquer dado, qualquer informação a hora que quiserem. Por isso que as empresas chinesas, né, têm sido rejeitadas pelo mundo. Por quê? Porque eles usam as empresas com fins de vigilância, né, de espionagem. Então, cada vez mais é um perigo. Agora, aconteceu uma situação complicada. Como vocês sabem, a situação dos muçulmanos uigures, né, que estão sendo perseguidos dentro da China, levados para campos de concentração. O presidente Trump, antes de sair, denunciou a China por crimes contra a humanidade e chegou a denunciar a China até mesmo por genocídio, como vocês sabem muito bem. Coisa que logo depois o governo Biden, no início, disse que concordava com a denúncia do Trump. Mas na entrevista que o Biden deu ultimamente, a última entrevista que ele deu na CNN, ele disse que essa questão aí do que acontece com os muçulmanos uigures seria uma questão cultural da China. Foi o que o Biden disse. Tipo fazendo uma defesa do genocídio que a China faz contra os muçulmanos uigures. E que muitas empresas no mundo estão começando a sancionar a China, a retirar a empresa. Então vamos lá, pessoal. A Nike e a Nike, qual foi a outra? Foi a Nike e foi a. Vamos fazer aqui, eu vou direto para a matéria para vocês, porque a Nike e a Adidas começou a pressionar a China pelo que está acontecendo com os muçulmanos uigures. E a China determinou, saiu uma ordem da China, que aonde tiver a Huawei no mundo inteiro, que eles cortem qualquer contrato com a Adidas e com a Nike e que os aplicativos Adidas e Nike não funcionem mais em nenhum aparelho que seja da Huawei. Então, daí você vê da onde parte a ordem e para vocês verem o controle que a China tem sobre isso. Vamos dar uma olhada aqui para a gente ver essa boa matéria que acaba de sair aqui no The Gateway. The Gateway não, no Inforbay, né? Daqui a pouco a gente vai para o The Gateway também. Olha aí, ó, por ordem do regime chinês, Huawei removeu os aplicativos Nike e Adidas. Pequim atacou as empresas ocidentais que condenaram as violações dos direitos humanos em Xinjiang. Xinjiang é onde eles estão fazendo os campos de concentração que estão reunindo os muçulmanos uigures, né?
onde as mulheres estão sendo esterilizadas e os homens estão aprendendo a se tornar como se fossem chineses, no novo sistema deles, né? Ó, a empresa de tecnologia paraestatal aderiu à campanha oficial, porque não tem outra. Se a China mandar, a Huawei tem que obedecer. Deu para entender isso daqui? Porque o governo tem que ter cuidado com a Huawei. Agora, vocês estão vendo aí, né? Hoje no Brasil, a garota propaganda da Huawei no Brasil é a Ivete Sangalo, fazendo bastante propaganda porque tem muito dinheiro. O Temer é o garoto propaganda da China também. Ele que negocia e eles estão tentando cada vez mais negociação porque querem que o Brasil use o 5G da Huawei. Mas isso é um perigo para o Brasil e pode fazer o Brasil perder os acordos que tem com os Estados Unidos, né? Se isso realmente acontecer. Olha aí, ó, depois que o regime lançou uma feroz campanha de difamação, né, e um boicote absoluto às marcas de roupa e moda europeia e norte-americana, agora a empresa paraestatal de tecnologia Huawei aderiu à ordem não escrita emitida pelas altas autoridades governamentais e decidiu eliminar os aplicativos da Nike e Adidas. A medida de empresa chinesa ocorreu após a viralização de artigos comunicados das empresas que alertavam sobre condições desumanas em que trabalhavam os coletores de algodão na região de Xinjiang. Após as sanções impostas por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e União Europeia, as autoridades da autocracia por violações sistemáticas dos direitos humanos. Esse aqui é o presidente da Huawei, né, junto com o Xi Jinping. Olha aí, que ele se chama Ren Zhenghe, né? Zhenghe. Olha aí, de acordo com o South China Morning Post, na madrugada de segunda-feira, os aplicativos da Nike, da Adidas, na loja de aplicativo da Huawei, não estavam disponíveis para download. Há uma semana, os funcionários do Itamaraty começaram a encaminhar e multiplicar e tornar público as antigas mensagens de várias empresas de moda norte-americana e europeia para estimular um boicote nacional contra elas. Por outro lado, os usuários do iPhone ainda tinham um aplicativo de ambas as marcas de roupa esportiva disponível em suas lojas. Está aqui, ó, o aviso. As autoridades chinesas disseram na segunda-feira que a sueca H&M e outras empresas estrangeiras não devem tomar medidas precipitadas ou entrar na política, depois que as empresas levantaram preocupações sobre o trabalho forçado em Xinjiang, gerando reações furiosas nas redes sociais e boicote. Está aqui, ó. H&M, Burberry, Nike e Adidas e outras marcas ocidentais foram afetadas por boicote de consumidores na China. Desde semana passada, devido aos comentários sobre o fornecimento de algodão em Xinjiang, a crescente disputa surge em momento que os Estados Unidos e outros governos ocidentais estão aumentando a pressão sobre a China por suspeitas de violação dos direitos humanos na região ocidental. Está aí, ó. A verdade é que a China sempre fez isso, né? Essas violações dos direitos humanos na China, o que eles estão fazendo no Tibete também, que estão com campo de concentração no Tibete e, reeducando, o que eles chamam de reeducação, né? O povo do Tibete para viver como se fossem chineses também. Então, não é só em Xinjiang, não é só com os muçulmanos uigures. Agora, o mundo já sabia que a China utiliza de trabalho escravo. Isso aí ninguém é bobo, todo mundo sabe. Tanto que a mão de obra da China é a mais barata do mundo, né? Por isso que conquistou os mercados americanos e europeus. Agora, o pessoal começa a perceber que o Trump denunciou a China, né? O presidente Trump, por genocídio e por crimes contra a humanidade, e agora o mundo começa a formar blocos contra a China. A verdade é que ninguém combateu a China como o presidente Donald Trump combateu. E o Biden, tudo indica que vai tentar passar a mão na cabeça do Xi Jinping, até porque o Xi Jinping ajudou o Biden a se tornar presidente dos Estados Unidos. Então, tem aí o jogo de interesse por trás. Pessoal, saindo aqui da China, para mim não ficar só na China, vamos aqui porque tem um caso nos Estados Unidos, o caso do Jeff, acho que é Jeff Epstein, né? Do Jeff Epstein, que vocês lembram aquele caso daquele homem, um famoso, poderoso dos Estados Unidos, que se suicidou depois que foi denunciado por crimes sexuais, por tráfico humano, e até foi descoberto nos e-mails da Hillary Clinton, né, que vocês sabem muito bem, que teria algumas informações de criança sendo usada em rituais macabros. Vocês estão sabendo dessa história, né? Foi daí que surgiu aquela história de que nos subterrâneos lá do Central Park estavam pegando crianças, raptando e tirando órgãos humanos.
foi daí que surgiu também a tal do... Qual era o nome? Do Pizzagate, né? Que pegavam crianças, uma série de coisas nos Estados Unidos, e acaba, pela primeira vez, a Ghislaine Maxwell, que era uma das pessoas ligadas ao Jeff Epstein, que cometeu suicídio, como vocês sabem muito bem, acaba de ser denunciada, a primeira pessoa denunciada por tráfico humano. Isso é uma coisa que preocupa muito nos Estados Unidos, muitos grupos comentam sobre isso aí, né? Vamos aqui para a gente entender um pouco mais de um aprofundamento que está acontecendo com a Ghislaine Maxwell, que isso aqui atinge a Hillary Clinton, os Obamas também, muitos poderosos nos Estados Unidos. Olha aí, ó. Está aqui, ó. Ghislaine Maxwell foi acusado pela primeira vez de tráfico sexual infantil e teria pago uma menina de 14 anos para realizar atos, pontinho, pontinho, com Jeff Epstein. Promotores federais garantiram a um tribunal de Manhattan que a conduta foi repetida várias vezes entre 2001 e 2004. Está aqui, ó. Os promotores demonstrando o caso todo, né? Como vocês sabem, a história do Jeff Epstein. E está aqui, ó. Promotores federais em Manhattan, Nova York, entraram com nova acusação de tráfico sexual na segunda-feira contra Ghislaine Maxwell, parceira de Jeff Epstein. Eles afirmam que a mulher pagou durante um ano uma menina de 14 anos para realizar atos, pontinho, pontinho. Conforme noticiado pelo The New York Times, o documento garante que a conduta ocorreu repetidas vezes entre 2001 e 2004 na casa de Palm Beach. Olha aí. Naquela época, a garota tinha que fazer massagem Epstein, enquanto ele estava nua, pontinho, pontinho, depois realizar os mencionados atos, pontinho, pontinho. Depois de cada ocasião, ele teria dado a ela centenas de dólares, lingerie, como pagamento. Ele também encorajou a recrutar outros menores para fazer massagens, pontinho, pontinho, em Epstein. Olha aí. As divulgações fazem parte de uma ampliação de denúncias contra Maxwell, sendo a primeira vez que inclui acusações de tráfico, sexo, pontinho, pontinho. Anteriormente, os crimes atribuídos eram recrutar menores, em seguida, abusar deles. Então, o que acontece, pessoal? Essa história aí, ó, essa aí é a Ghislaine Maxwell, né? Que fazia tudo que o Jeff Epstein mandava. Isso aqui, como vocês sabem, envolve até aí o Andrew, né, da Grã-Bretanha, que ia para tal da ilha, que acontecia os atos de orgia, envolve os Clintons, né? Tá aqui, ó. Maxwell denunciou o que considera vigilância excessiva, incluindo lâmpadas que varrem o teto de sua cela a cada 15 minutos à noite. Ó, tá aqui, abuso físico por guarda. Mas a juíza federal de Manhattan, Alison, decidiu que nenhuma combinação poderia razoavelmente garantir. Ela compareceria ao tribunal, ou seja, ela tentou não comparecer ao tribunal, mas a justiça determinou que ela vai comparecer ao tribunal. Isso é uma coisa muito séria. Vamos aqui porque a Suprema Corte entraram com uma ação na Suprema Corte para impedir os e-mails da Hillary, que parece que tinha uma ligação com isso aí também, que foi detectado nos e-mails de Hillary Clinton, que crianças foram usadas em rituais macabros também, tá? Mas ela diz aí que não vai fazer, que ela não quer se pronunciar sobre juramento acerca dos seus e-mails, porque acredito que a Hillary tem medo, né, de ser confrontada sobre coisas que aconteceram. Tá aí, ó, isso aqui saiu no The Gateway, ó. Suprema Corte nega a licitação judicial de Washington para exigir que Hillary testemunhe sobre juramento. Eles querem que os e-mails da Hillary, que vai ser julgado, conteúdo principalmente desse e-mail, que mostra coisas bizarras acontecendo, que ela faça sob juramento, para que ela não possa mentir. Ó, a Suprema Corte negou na segunda-feira uma oferta do grupo conservador Judicial Watch para manter uma decisão judicial exigindo que Hillary testemunhe sob juramento sobre seu sistema de e-mail. Em janeiro, a Judicial Watch entrou com uma petição de mandado de certiorari, né, junto à Suprema Corte dos Estados Unidos, pedindo para manter uma decisão judicial, exigindo que ela testemunhasse sob juramento sobre seu sistema de e-mail. Hillary acusou o sistema de e-mail privado, né, usou o sistema de privado para fazer negócios oficiais do governo quando era chefe do departamento. Mas também nesses e-mails, que foi liberado aí, como vocês podem ver no site do Assange, né, do Julian Assange, ele hackeou, houve vários hacks no e-mail da Hillary, e passou vários e-mails. Você pode olhar nos arquivos do e-mail da Hillary, que tem informações de rituais macabros que aconteciam com menores em ilhas, tá, pessoal? Coisas absurdas,
e ela vai sempre negar, vai dizer que esse e-mail foi posto depois. Então, tem muita coisa aí acontecendo que precisa vir à tona. Por isso que tem grupo nos Estados Unidos, que é o grupo que vocês conhecem muito bem, o grupo do QAnon, né? O QAnon ele é um grupo que se fortaleceu muito diante dessas informações do que a Hillary fazia, do que foi descoberto nos e-mails secretos. Então, eles começaram a fazer cruzamento de informação, né? Informações que começaram a ser vazadas. Vamos aqui, que eu vou mostrar para vocês agora. O presidente Donald Trump ele fez uma denúncia, né? Ele fez um comentário sobre o Fauci, né? O Anthony Fauci e a Deborah Birx, que são duas pessoas que compõem o comitê aí de combate ao coronavírus. E isso está dando uma repercussão muito grande nos Estados Unidos e eu quero compartilhar isso aqui com vocês agora também. Vamos aqui a gente adentrar nessa informação. Está aqui, ó, Trump bate no Anthony Fauci e na Deborah Birx, chamando de dois autopromotores tentando reinventar a história. E o Trump disse aqui, eu só mantive o Dr. Fauci e a Birx porque eles trabalhavam para o governo dos Estados Unidos por muito tempo. Eles são como péssimo hábito. Então, o Trump fez um comentário aí, se não me engano, foi até num casamento que ele esteve, né? Olha aí, ó. O presidente Trump, em uma declaração na segunda-feira, criticou o Dr. Anthony Fauci e a doutora Deborah Birx, ambos membros da força-tarefa do ex-presidente para o coronavírus. Trump bateu em ambas figuras, acusando de tentar reinventar a história. Ele descreveu a Birx como uma mentirosa comprovada e Fauci como o rei dos chinelos. Ele disse, abre aspas, com base em suas entrevistas, achei que era hora de comentar sobre o Dr. Fauci e a doutora Birx, dois autopromotores que tentavam reinventar histórias para encobrir seus instintos ruins e recomendações erradas, que felizmente quase sempre anulei, mas decisões políticas que terão deixado o nosso país aberto para a China e outros, fechado para reabrir a nossa economia. E anos hoje de uma vacina aprovada, colocando milhões de vidas em risco. Então, o Trump ele trabalha aqui muito, pessoal, que é uma coisa que ele trabalhou muito na campanha, que o Trump, logo que começou a surgir a questão do coronavírus da China, saiu uma orientação do Dr. Anthony Fauci que deveria manter as fronteiras abertas para a China, tudo normal. E o Trump imediatamente fechou a fronteira com a China. Ele não aceitava viagens vindo da China para os Estados Unidos. Então, ele fechou para conter o avanço do vírus. Mas a autoridade dentro dos Estados Unidos dizia que isso era xenofobia, que ele não podia proibir a entrada de chineses. Ele disse, eu estou proibindo por causa do contágio do vírus. E o próprio Anthony Fauci foi contra essa decisão tomada pelo Trump na época, né? Então, ele disse que se eu fosse atender tudo que o Fauci mandava, o doutor Anthony Fauci mandava, eu teria mantido a China fazendo viagem, a situação teria bem pior. É isso aí que o Trump está comentando. Olha, ele disse, eu só mantive o Dr. Fauci, o Dr. Birx, porque eles trabalharam para o governo dos Estados Unidos por muito tempo. Eles são como um péssimo hábito. Trump concluiu no final de sua declaração, né? Então, está aí um arquivo bem grande e o Trump comentando aí que agora o Trump está ficando mais à vontade cada dia para fazer comentários aí de política. A mídia está dando cada vez mais espaço para o Trump. A própria nora, né, a esposa do Henry Trump, a Lara Trump, que pode concorrer ao Senado dos Estados Unidos, né, pode. Ela foi contratada pela Fox, né, a nora do Trump. E então o Trump aí se postando, né, a família Trump se postando, se preparando. Essa história aí que o Biden disse que até 2024 não vai ter mais partido republicano, cuidado, o Biden pode estar fazendo muitas contas e vai quebrar a cara no final. Eu acredito que o Partido Republicano está se fortalecendo muito e quando chegar as próximas eleições, vocês podem ver uma virada aí, até mesmo dentro do Senado. Tá? Os republicanos devem tomar o Senado nas próximas eleições e pode tomar a Câmara também. E se o Biden continuar tomando essas decisões que está gerando tanto desemprego nos Estados Unidos, com toda certeza os republicanos voltam com força na liderança da Câmara, Senado, e o Biden vai ter os últimos 2 anos do seu governo com muita dificuldade para aprovar as reformas que ele tanto imagina. É isso aí que eu deixo para vocês. Pessoal, muito obrigado, carinho da audiência. Deixa aí para vocês essa informação. Há uma boa informação que o navio Evergreen, né,
já saiu lá do canal de Suez, já liberou tudo, já está tudo voltando ao normal, porém ainda continua, né, um engarrafamento de navios muito grande, mas já está tudo liberado e o engarrafamento, pelo menos, está andando. Mas você vê, né, o canal de Suez, ele foi projetado, se eu não me engano, por Ramsés II. O Ramsés II é o Ramsés da história de Moisés, aquele Ramsés que toda história mostra como se fosse o irmão de Moisés, né? Então você vê que esse canal de Suez é muito antigo. A história dele, da criação, é muito antigo e o mundo depende muito ainda do canal de Suez. Tu vê que ele travou, porque ele é pequeno, é estreito, e aí para o mundo praticamente. Que coisa medonha, né? Obrigado aí, pessoal, carinho da audiência de todos vocês. Não esqueça de deixar bastante curtida, bastante informações. Se preparem, porque no Brasil amanhã a situação deve esquentar mais ainda do que esquentou hoje. Um abraço, fiquem todos com Deus e uma ótima noite.